Vamos embora, minha gente, vamos trabalhar, são 7 horas e 33 minutos, 7h33, e olha, aí uma notícia que me chamou demais a atenção e me entristeceu, e é realmente uma coisa muito preocupante. Sergipe fecha o ano passado, fechou o ano de 2019 como o sexto pior estado com trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, com um percentual de 58,4%, é muita coisa. Para você ter uma ideia, a taxa nacional bateu 74%. Ficamos só na frente do Maranhão, do Piauí, do Pará, da Bahia e do Ceará. Então, para falar um pouco mais, para que nós entendamos, compreendamos, vamos entender o que acontece com relação a isso, o procurador do trabalho, o doutor Ricardo Carneiro, porque mexe muito com a gente, mexe muito com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e um desempenho tão ruim realmente é algo preocupante, doutor. Seja muito bem-vindo. Como é que você vai? Prazer em recebê-lo novamente. É complicado, né, doutor? Na verdade, esses números são fruto de um desaquecimento econômico bastante evidente, em que as pessoas, para continuarem sobrevivendo, têm utilizado, sob a pecha muitas vezes glamourosa de empreendedorismo. Na verdade, o que nós temos é um número crescente de informais, e esse número de informais se justifica pela necessidade básica e exclusivamente de subsistência. E infelizmente esse quadro está se agravando. O nosso estado de Sergipe, no ranking, está em sexto lugar como o pior no que se refere à carteira assinada. E o trabalhador, importante a sua presença exatamente por isso, ele perde todos esses benefícios. Não é verdade? E a gente vai como que se acostumando a essa situação, doutor? O grande perigo dessa situação é porque ela gera uma espécie de roda de ciclo vicioso. Porque o trabalhador, na medida em que ele tem parâmetros mínimos de respeito à legislação do trabalho, que lhe garantem uma sobrevivência mais digna, em geral é muito comum o trabalhador empregado ter alguma sobra. E essa sobra, por exemplo, é o que vai sustentar o comércio, é o que vai sustentar, por exemplo, as grandes indústrias do determinado estado. No caso específico da informalidade, a informalidade costuma-se chamar, inclusive, de economia de bico, porque você vai fazer determinadas atividades exclusivamente para sobreviver. E a economia de subsistência não deixa rastro de riqueza. Então, o que vai acabar proporcionando numa queda no comércio, numa queda da indústria, isso se retroalimenta. Se a indústria produz menos, se o comércio vende menos, é porque as pessoas têm menos dinheiro para colocar no mercado, e aí ela acaba contratando menos e menos pessoas vão ter dinheiro ainda assim. Agora, doutor, veja se você concorda comigo. O que me preocupa é exatamente a gente se acostumar, como eu disse, a esse ambiente. Então o ambiente ele fica propício exatamente a essa subutilização de uma força de trabalho muito boa. Gente muito boa, que está disposta a trabalhar, que quer entrar no mercado e força a entrada, mas não consegue. É a prova cabal de que, por exemplo, legislação não gera trabalho. Por exemplo, a reforma trabalhista de 2017 vendeu a ideia de que, através da legislação do trabalho, seria possível haver um incremento no número de empregos. E a prova cabal de que esse incremento não existiu é que a reforma em breve vai completar, no final do ano, completam 3 anos, e o que a gente tem é um número de desemprego, pelo menos formal, cada vez maior. É bom destacar, a reforma também não causou o desemprego. Certo. É porque a legislação não tem o condão nem de empregar ninguém, nem de desempregar ninguém. Ficou neutro, talvez, o quadro? O que gera emprego é aquecimento econômico, são mudanças estruturantes que o Brasil precisava ter feito, talvez no momento de boom, de maior crescimento da economia mundial, e não fez. Hoje um produtor rural, por exemplo, produz tomate, digamos, para cada 1 tonelada que ele quer botar no mercado, 20% disso muitas vezes perece no transporte. Por quê? Porque não investimos em, digamos assim, reformas estruturantes que fizessem, por exemplo, com que nossas estradas fossem melhores, com que esses tomates, para ficar no exemplo, fossem transportados por ferrovias. Nossa bacia hidrográfica é muito pouco utilizada, o mar brasileiro é muito pouco utilizado para transporte de mercadoria. É impressionante isso, né, doutor? Temos uma costa gigantesca e só utilizamos rodovia. Então, os produtos perecem automaticamente. Se eu não obtenho o lucro que eu deveria obter, meu negócio não cresce, eu não contrato mais trabalhadores. Doutor, você é especialista nessa área trabalhista, mas há um componente que você também talvez concorde comigo, o componente emocional. As pessoas saem de casa, como saem hoje, até numa sexta-feira de carnaval, à procura do seu trabalho, e elas não encontram esse trabalho. Eu acredito que haja, além desse componente emocional, até uma questão que seria até um efeito colateral relacionado até à violência.
até a violência, pessoas que desesperadamente vão buscar outros meios, talvez até ilícitos. Então a coisa é muito grave. Não sem razão, a própria Constituição brasileira de 1988 fala em função social do trabalho. Exato. Porque através do trabalho nós obtemos uma maior dignidade. Por exemplo, cada um de nós, olha a representatividade, Sérgio, que você possui na comunidade pelo trabalho que você exerce. Você é conhecido pelo trabalho que você faz. E você igualmente também. E aí o que acontece? Nós temos uma felicidade para realizar esse trabalho, porque temos uma recompensa, que ela é material, aquilo que recebemos no final do mês, mas tem uma parte que é imaterial, intangível, que é aquilo que a gente recebe de feedback da população por parte daquilo que fazemos. Aquele trabalhador que não consegue se inserir no mercado de trabalho formal, para cada dia ele tem que matar um leão. E o leão dele é o leão da sobrevivência. Isso é muito duro. Isso, do ponto de vista emocional, efetivamente influencia muito. É muito grave e você falou realmente muito bom. Como é bom conversar contigo, você tem uma clareza. Estou falando, não diria nem um elogio, é uma constatação, uma clareza muito, muito grande em desencadear os pensamentos. Eu me lembro de uma música, só para concluir, do Gonzaguinha, chamada Guerreiro Menino, que fala sobre isso, a dignidade do homem, que sem o seu trabalho ele não tem honra, e sem a sua honra ele morre, ele se mata. É uma coisa muito séria. Para fechar, existe, digamos assim, uma luz no fim do túnel? Será que nossos gestores terão a sensibilidade para entender essa questão gravíssima, questão social sem precedentes em nosso Estado? Olha, eu acho que é necessário, primeiro, partir de uma premissa nova. A premissa de que o que gera emprego é crescimento econômico. É necessário que seja criado condições para que os empresários possam, talvez com a redução de encargos, e aí toda vez que a gente pensa em redução de encargos, acaba parando nos encargos trabalhistas, mas a reforma trabalhista enxugou muito o que se podia tirar do trabalhador. Eu acho que é o caso, talvez, do Estado, e aqui eu falo do Estado em sentido amplo, talvez começar a reduzir a sua carga tributária para as empresas, criar mecanismos e, quem sabe, reforçar políticas de reforço novamente ao emprego formal. Porque é um emprego formal que aquece, por exemplo, o comércio com 13º salário e outras parcelas, que nasceram no passado como uma mera gratificação e que viraram, através da lei, só na década de 60, que a gratificação que se pagava espontaneamente virou, no final do ano, o 13º salário, que aquece o comércio, assim como o terço de férias aquece toda a indústria de entretenimento e de viagem. Então, é uma roda que se retroalimenta. Não podemos deixar que essa roda emperre, porque se emperrar de um lado, acaba repercutindo do outro. Resumidamente, o trabalho é bom para todos nós, né? Para todos Faz nós. bem para todo mundo. É Doutor, verdade. sempre bom recebê-lo, sempre bom conversar contigo, Muito obrigado. sempre contribuição, sempre informação e sempre muito solícito conosco. Te agradeço demais, doutor Ricardo. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom dia a você.